Na pergunta 5.2.2 pede para determinar o volume da pirâmide AFGE. Temos que apresentar o valor em centímetros cúbicos e todos os cálculos que efetuarmos. A AFGE é esta pirâmide grande que está aqui. Para calcular o volume dela, existem dois processos distintos. Um que consiste em calcular o volume desta pirâmide menor e de seguida usar a razão de semelhança para calcular o volume da pirâmide maior. Outro que consiste em calcular este lado aqui, usando a semelhança entre lados, entre estes dois lados e estes dois, e depois tendo o lado calcular o respectivo área da base e o respectivo volume. Eu usei o primeiro processo, vou explicar aqui rapidamente o segundo. Então, primeiro tenho que descobrir este lado. Vou usar a razão de semelhança. Temos aqui dois triângulos retângulos, este e este, que são semelhantes. Convinha indicar isso na resposta. São semelhantes porque têm dois ângulos iguais. Este ângulo de 90 graus e, por exemplo, este ângulo aqui, que é sobreposto nos dois triângulos. Ora bem, então eu sei que a altura do menor, que é 6, está para a sua base, que é 4, assim como a altura do maior está para a sua base, que é x. A partir desta proporção, poderia calcular o valor de x. X é igual a 9 vezes 4 a dividir por 6. Ou seja, ficava igual a 36 a dividir por 6, que dá 6. Com este valor 6, eu poderia calcular, portanto aqui é 6, poderia calcular a base da pirâmide, que aqui também é 6, porque já tínhamos visto no início do exercício que o triângulo tinha dois lados iguais. Calculava a área da base, 6 vezes 6 sobre 2, multiplicava pela altura 9 e tinha o volume da pirâmide. Contudo, eu usei outra estratégia. Vamos lá ver como é que eu fiz. Então, eu calculei o volume da pirâmide pequena, que é a área da base vezes a altura, a dividir por 3. Na pirâmide pequena, se estão relembrados pela imagem, a medida do lado era 4. Então fica 4 vezes 4 sobre 2. Portanto, é o triângulo da base. Vezes a altura, que seria 6, na pirâmide pequena, a dividir por 3. O volume da pirâmide divide-se por 3. Ficaria 16 a dividir por 2 vezes 6 por 3. Feitas as contas, daria 16 centímetros cúbicos. Agora, eu teria que calcular a razão de semelhança entre as duas pirâmides. O lado da pirâmide grande, ou melhor, a altura da pirâmide grande era 9. A altura da pirâmide pequena era 6. Então a razão de semelhança é 9 sobre 6, ou, numa fração irredutível, 3 sobre 2. Contudo, nos volumes não podemos usar a razão de semelhança que usamos entre os lados, ou que existe entre os lados, nem nas áreas. Nas áreas teríamos que elevá-la ao quadrado, nos volumes teríamos que elevá-la ao cubo, ou seja, a razão de semelhança passa a ser 3 sobre 2 ao cubo, ou seja, 27 sobre 8. O que quer isto dizer? Que o volume da pirâmide é 27 sobre 8 vezes maior, aliás, o da pirâmide grande. O volume da pirâmide grande é 27 sobre 8 vezes maior que o volume da pirâmide pequena. Ou seja, como o volume da pirâmide pequena era 16 centímetros cúbicos, eu vou multiplicar por 27 sobre 8 e dá 54 centímetros cúbicos. Este é o volume da pirâmide grande.